Hoje eu vou começar uma série que fala dos profetas menores. Quando a gente fala sobre Jonas, eu vou pregar sobre Jonas, vai ser o primeiro profeta, a gente já cria uma imagem na mente. Quando a gente fala sobre Jonas, a gente já pensa num grande peixe, não é? É uma história muito, digamos assim, conhecida entre as crianças, porque é uma história fantástica. Porque Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe. Então isso é de fato muito intrigante. Mas a série que eu vou começar sobre os profetas menores, essa terminologia foi dada pelo Santo Agostinho, pelo um monge, católico. Não vem lá dos primórdios, não, do povo hebreu. Foi dado por um, eu acho que ele era monge, Santo Agostinho. E por que ele fez essa classificação entre profetas maiores e profetas menores? Porque os maiores, ele considerou maiores pelo seu volume de escrito. E os menores também pelo seu volume de escritos. Em média, os profetas maiores, os seus livros têm 46 capítulos. E os menores, em média, 6 capítulos. Então, não é por importância, mas é pelo volume da sua escritura. E eu vou falar sobre os profetas menores, que são 12 no Velho Testamento. São 4 profetas maiores: Jeremias, Isaías, Daniel e Ezequiel. Os maiores dá para falar que são rápidos, mas os 12 menores, não sei se eu vou falar de todos eles, mas talvez de alguns deles. E eu quero começar com Jonas, porque Jonas é uma história muito intrigante, Muitas pessoas creem que possa ser até uma fábula, e não uma história que foi como se fosse uma ilustração e não real. Mas isso cai por terra quando Jesus cita por 2 vezes Jonas. E ele citando Jonas, ele dá autorização para nós crermos naquilo que a Bíblia relata sobre Jonas. Primeiro Jesus fala assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias morto. E a outra semelhança de Jesus com a vida de Jonas, a gente sabe que Jonas, ele pregou e os ninivitas aceitaram de pronto a sua pregação, E Jesus, ele disse assim: olha, os ninivitas, os habitantes da cidade de Nínive, receberam prontamente a mensagem de Jonas. E os ninivitas não eram hebreus, eles eram assírios. E Jesus disse assim: está alguém aqui que é maior do que Jonas. Eu, Jesus. E vocês que fazem parte, de Abraão, do povo da revelação, não estão aceitando a minha mensagem. Então Jesus citou Jonas por 2 vezes. Então Jonas é uma história verídica. E Jonas é citado também no livro de 2 Reis. Porque no livro dos reis ele profetiza para um rei também. Então quando você ouvir sobre Jonas, não pensa que é história alegórica ou uma ilustração para a gente aprender algo, mas foi uma história real. Eu quero falar hoje sobre a resposta de Jonas ao propósito de Deus. E domingo que vem eu vou falar sobre Jonas também, mas aquilo que Deus fez para os ninivitas, para a cidade de Nínive. Qual foi a resposta de Jonas ao propósito de Deus quanto à missão que Deus deu a Jonas? Deus fez de Jonas um profeta. E ele havia designado Jonas para um grande propósito de mudar a história da cidade de Nínive. Nínive era uma grande cidade, No próprio livro cita 120 mil pessoas.
Foi a capital da Síria, um grande império que dominou e que foi grande inimigos de Israel por muito tempo. Mas a Síria foi um grande império. E Nínive foi capital da Síria por muito tempo. Já não era quando Jonas pregou, mas era uma importante cidade do Império Assírio. Lá em Jonas 1, de 1 a 2, a palavra diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A missão de Jonas, do profeta, era entregar a profecia, entregar a mensagem. Deus queria que ele fosse para Nínive, para pregar para Nínive, para os ninivitas, para que eles se arrependessem, senão o Senhor destruiria a cidade. Como fez com Sodoma e Gomorra. E ele diz assim: e eu trarei juízo por causa da malícia dos ninivitas. Qual era a malícia? Qual eram os principais pecados do povo de Nínive? Primeiro, idolatria. Eles eram um povo idólatra, adoravam muitos deuses. A principal deusa que eles adoravam era Estar em inglês, né? E eles eram conhecidos por ser um povo muito violento. Quando você pensa num povo violento, você pensa hoje em dia, na modernidade, no terrorismo, não é? E agora a gente viu na nossa história recente o ataque do Hamas em Israel. E as barbaridades que eles fizeram, não é? Estupro coletivo, mataram crianças, descrevem coisas horríveis, né? Que mataram crianças na frente de mães, mataram mulheres grávidas, infringindo um ataque contra o seu ventre, coisas terríveis. Então, quando a gente pensa nisso, a gente acha um horror, o que aconteceu. Gente, mas isso é café com leite quando você pensa nos assírios. Os assírios eram reconhecidamente violentos. O que eles faziam com os povos conquistados? Eles matavam, primeiro, de algumas maneiras. Primeiro, pelo empalamento. Alguém sabe o que é empalamento? Eles enfiavam uma lança no tronco, de baixo para cima, e colocava na frente da cidade, na entrada da cidade. E eles faziam isso não é depois das pessoas mortas, não. Eles faziam isso das pessoas vivas, para morrerem desse jeito. Eu fui ouvir a descrição do que eles faziam. Gente, eu não aconselho vocês a ouvirem, mas era horrível. Empalamento, decapitação. Eles costumavam arrancar orelhas e narizes, tirar pedaços de corpos. E não era só isso, não. Eles esfolavam a pessoa viva. Tiravam a pele da pessoa viva. Coisas terríveis. Tem mais coisas que eu não posso nem falar. Era isso a conduta dos ninivitas. E o Senhor olha para eles e diz: Jonas, você vai pregar lá. Essa é a missão que eu te dou. Mas Jonas, diante de tudo isso, olhando para os seus inimigos, olhando para o que eles eram, Jonas falou assim: não vou não. O Senhor me deu essa missão, eu não aceito essa missão. E Jonas, em vez de ir para Nínive, a leste, 800 quilômetros a leste de onde ele estava, ele pega um navio e vai para o oeste, 4.000 quilômetros num navio. Ou seja, além de... Ele diz para Deus: eu não vou fazer o que o Senhor mandou eu fazer. E vocês sabem da história, o que aconteceu? Que Jonas, saindo de Israel, da cidade de Jope, pega um navio e vai então para o lado oposto. Deus trata com ele, coloca ele dentro do peixe. O peixe faz ele voltar e cospe ele, né, na margem. E Deus fala novamente com ele. Quando tudo isso acontece, Jonas recebe a nova direção de Deus. Jonas, ele recusou pregar a mensagem a princípio, mas depois ele pregou.
Lá em Jonas 1:3 diz assim, quando Deus falou a primeira vez com Jonas: Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, a primeira vez Deus falou, ele falou, foi para a direção oposta. Depois, quando Deus trata com Jonas e o peixe cospe ele na margem, voltando, né? Pode ser até que seja na praia da própria Palestina, não se sabe ao certo onde o peixe vomitou Jonas. Mas ele teve que caminhar em terra até chegar a Nínive. E Deus fala novamente com ele, lá em Jonas 3, de 1-3. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo, mesma mensagem: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. E foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Aqui a gente percebe que Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Como Jonas respondeu a esse propósito? A propósito para Jonas era levar a mensagem para a cidade de Nínive. E Jonas, a princípio, não aceitou, mas Deus tratou com ele até que ele tivesse com a disposição, porque Deus disse por 2 vezes: dispõe-te, dispõe-te. Quando Deus nos dá uma missão, Ele espera de nós a disposição para cumprir a missão. E todos nós, assim como Jonas, o profeta, que tinha a missão de profetizar, de trazer a profecia, porque Nínive era importante para Deus. Nós também, cada um de nós tem uma missão. E a missão que vem de Deus não é só a missão que nós cumprimos na igreja, servindo a igreja. Isso faz parte da missão. Que é o quê? Ter comunhão com os irmãos, estar na igreja, não é? Para que nós possamos ser cuidado na nossa espiritualidade, na nossa vida espiritual. Temos comunhão para que possamos ajudar um ao outro como uma grande família, e para que aqui nós possamos ser treinados, para que nós possamos cumprir a missão que Deus nos dá. Quando Deus te der uma missão, dispõe-te na missão. E faz aquilo que Deus tem para você. Porque se você não fizer, Deus vai tratar com você até que você esteja disposto. E olha, agradeça se Deus fizer com você como fez com Jonas. Porque já pensou o destino final de Jonas se ele não tivesse cumprido a missão? E Deus faz isso com a gente. Você sabe a missão que Deus tem para você? Se você, por exemplo, Deus te chamou para a educação, a missão que Deus te dá não é só educar, mas é educar no conhecimento, mas educar também no caráter, investir na vida das pessoas com quem você vai distribuir o seu dom, não é? Compartilhar o seu dom. Todos nós temos algum dom. Você tem um dom, você já sabe qual é o seu dom? Talvez o seu dom seja manual, você pode ser alguém que produza coisas, né? Trabalhe como um ferreiro, trabalhe como um marceneiro, trabalhe como um pintor. Talvez o seu dom seja comunicar, então você vai ensinar, você vai ser uma pessoa de relacionamentos, vai fazer relações públicas. Talvez o seu dom seja para cuidar de pessoas. Tem tantas áreas, a saúde. Talvez o seu dom seja um dom de entretenimento. Deus pode te colocar naquela missão, como você pode servir também. Vocês viram domingo passado que lindo aquela peça do Ministério das Crianças, do EA Kids? Um casal da nossa igreja que produziu. Produziu tudo. Produziu a história, dirigiu, e ele era aquele que fazia o sorveteiro. Quantos viram domingo passado? Serviu com o seu dom, cada um tem o seu dom. É importante você entender, Deus te dá uma missão
porque Deus tem um propósito para a sua vida. E você não é uma pessoa desprovido de dons. Você é uma pessoa cheia de dons que Deus deu dos céus para você. Deus, quando te fez, Ele falou assim: olha, tal pessoa, eu vou dar esse dom, que ele vai cumprir essa missão. Então, quando Deus te der uma missão, dispõe-te para fazer o que Deus quer que você faça. Amém? Quanto à missão, qual é o propósito de Deus para Jonas e como foi a resposta de Jonas? Quanto à direção que Deus deu. Falei sobre quanto à missão, quanto à direção. Porque quando Deus te dá uma missão, você tem algo para fazer, você tem um território para executar. Então é a direção que Deus está te dando. Assim como uma semente não produz fruto em qualquer solo, tem semente que produz bem aqui no clima tropical. Tem semente que produz bem já num clima mais frio, subtropical. E se aquela semente for plantada para o solo que ela foi destinada, ela dá um fruto, um bom fruto e uma boa colheita. Assim é conosco, com as nossas missões também. Tem uma direção, e Deus deu ao grande profeta a missão de profetizar e tinha rumo. Tinha que ser a cidade de Nínive, porque Deus se importava com Nínive, com os ninivitas. Jonas foi na direção contrária que Deus mandou. Em Jonas 1:3 diz assim: Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tem o mapa aí? Olha, aqui Jope, tá vendo? Em Israel, cidade de Jope. Ele tinha que ir para Nínive, 800 quilômetros a oeste. Não, a leste. Ele pegou um navio e foi para Tarsis, na Espanha. 4.000 quilômetros. Foi totalmente contrário. Ele podia chegar em Tarsis e continuar sendo profeta e profetizar, mas a missão era para Jope. Nós somos designados a Deus por uma missão e tem uma territorialidade para darmos frutos. Às vezes é sempre o mesmo lugar. Às vezes, ao longo da nossa vida, Deus muda o território. Mas tudo tem que ser na direção de Deus. E quando a gente não vai para o lugar onde Deus nos designa para estar, a convicção é tão forte que Deus tem uma direção para nós. Se nós formos na direção contrária, a gente vai para se afastar de Deus. Porque se Deus fala para a gente fazer alguma coisa e a gente não faz, a gente se incomoda. A gente quer fugir de Deus. Quer fugir da tarefa. E Jonas se incomodou muito, porque você imagina. Alguns scholars, né, estudiosos, acham que Jonas talvez tenha perdido familiares com os ataques dos assírios. Mas como povo judeu, como o povo hebreu, ele tinha aversão aos assírios. E Deus manda pregar. Ele fala: eu não vou lá para ele se arrepender e Deus fazer grandes coisas com ele. Eu não quero saber, eu vou para outro lugar. E a gente sabe que ele fugiu da vontade de Deus. Saiba que a sua missão tem territorialidade para ser cumprida. Tem lugar. Isso é tão incrível, eu sinto isso muito forte na minha vida. Quando eu casei com Lamartine, eu ia casar com um pastor, né? Então eu virei para ele e falei assim: meu amor, eu estou casando com um pastor, não estou casando com um missionário. Meu chamado é para o Brasil. Eu tenho um Brasil no coração. Aí ele falou: se Deus me chamar para outro lugar. Eu falei: tem que falar comigo, porque o meu coração palpita pelo Brasil. E no meu ministério principal, que eu acho que é de intercessão, Deus tem me usado na palavra, mas eu amo interceder. Eu posso orar pelas nações. Hoje a Church está chegando em muitas nações, eu oro pelas nossas igrejas, mas a minha
coração para expulsar pelo Brasil. Eu acho que é aqui que eu vou dar os principais frutos de Deus, né, que Deus me incumbiu de dar. Você sabe qual é a territorialidade da sua missão? Qual é a direção que Deus te dá? Quando Deus apontar, vai e faz. Mesmo que talvez você não concorde, mesmo que você não entenda, faça o que Deus mandou. Agora faça na direção de Deus. Porque muita gente muda de lugar e tem uma história completamente arruinada. Gente que às vezes passa a dificuldade do Brasil, vai para outra nação e sofre lá, depois volta todo acabrunhado porque não deu certo. O que aconteceu? Não pediu direção. Foi querer dar frutos no lugar errado, não era para estar lá. E foi o que aconteceu com Jonas. Enquanto ele não entendeu o lugar, Deus foi tratando com ele. Quando ele, a gente sabe que ele pegou então um navio, e era provavelmente um navio cargueiro. Aquele navio transportava pessoas, mas transportava também produtos. E durante a viagem tem uma grande tempestade. E aí, todas as pessoas que estavam no navio começaram a jogar as cargas fora, para aliviar o peso, para que eles não morressem, não virasse o navio. E então cada um começou a orar ao seu Deus, porque devia ter várias nações ali, cada um tinha um Deus que cria. Então jogava, além de aliviar o peso do navio, eles clamavam aos seus deuses. Mas Jonas estava onde? No porão do navio, dormindo. Gente, na minha opinião, ele devia estar com depressão. Ou ele foi tão abatido pela ordem que Deus deu e que ele não queria cumprir, que ele resolveu fugir, e fugir inclusive da vida. A coisa estava pegando fogo e Jonas estava lá dormindo. Tanto é que alguém chegou para ele e falou assim: quem é você? De onde você veio? Quem é o seu Deus? Por que você está dormindo? Está todo mundo atrás do seu Deus aqui para ver se nós temos salvação. E você, o que está fazendo? Aí ele levanta, vai lá. E quando arguem, quando perguntam sobre a história dele, ele traz a revelação. Ele diz assim: eu sou hebreu, eu vim de Israel. O meu Deus é o Deus dos céus, do mar e da terra. Eu acho que ele fala do mar e da terra. Portanto, o meu Deus que criou o mar, Ele é quem está dando essa tempestade. E isso está acontecendo porque eu desobedeci a ordem de Deus. A culpa é minha. E quando ele fala sobre isso, todo mundo fica atemorizado. Aí o próprio povo do navio pergunta para Jonas: e o que nós vamos fazer com você? Ele diz: me lance ao mar, que Deus vai aplacar a sua ira. Ele estava todo o tempo buscando se distanciar de Deus, e até pronto para morrer. De tal era a vontade de não cumprir a vontade de Deus. Deus tinha uma vontade, ele tinha outra, direção errada. E quando ele é jogado ao mar, Deus envia um peixe que o engole, e ele fica 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. A Bíblia não descreve que peixe é esse. E a gente pode pensar assim: será que é possível algum peixe existente acontecer isso? Deus fez acontecer. Há pessoas, há teólogos que creem que talvez Deus tenha criado esse peixe para aquele momento. Não é nada impossível, certo? Se Deus transforma as circunstâncias, se Deus faz aparecer pão quando não existe pão, Ele podia fazer um peixe aparecer para cumprir esse propósito. Só sei que quando Jonas está no ventre do peixe, na barriga do peixe, ele não perde a consciência. E ele entende o agir de Deus, e lá ele se arrepende, e ele ora ao Senhor Deus. E ele cita muitos salmos. Ele cita a palavra, se arrependendo, pedindo misericórdia a Deus. E a gente sabe que então Deus ouve a Jonas e
ele cospe. Jonas provavelmente em alguma região ali perto, né, da costa, que tinha caminho para Nínive. Alguns acham que talvez tenha sido na própria costa da Palestina, né, de Israel. Deus agiu de forma extraordinária para colocar Jonas no caminho certo. Eu descrevi aqui para você, foi tremendo o que Deus fez. Em Jonas 1,17 fala que Deus preparou um grande peixe. Jonas ficou ali 3 dias e 3 noites. Jonas 12:10 diz que Deus diz que quando Jonas se arrepende, ele é jogado na terra, para tomar o rumo certo. Em Salmo 25, de 8 a 10 diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Você sabe o caminho que você está trilhando? É o caminho de Deus para a sua vida. Ele guia os humildes na justiça, ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os teus testemunhos. Salmo 25:12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Nós temos escolhas, o caminho que devemos trilhar, o caminho que vamos trilhar, mas Deus tem um caminho certo para nós. Aonde cumprir a missão, onde viver o propósito. Então busque a Deus, ouça Deus, através da paz interior, através da palavra, através do aconselhamento de líderes que conhecem a Deus. Porque tem gente que toma muita decisão sem consultar a Deus, né? Inclusive através dos seus líderes espirituais. Mas quanto à direção, Deus tratou na vida de Jonas e pôs ele no caminho certo. Quanto à disciplina que Deus fez, qual o propósito de Deus e a resposta de Jonas? Deus disciplinou a Jonas, né? Em Jonas 1, de 4 a 6 descreve isso que eu relatei para vocês. Pode pôr o texto aqui, o pessoal vai lendo enquanto eu vou falando. O Senhor, ele lançou um forte vento. A tempestade veio. O navio estava a ponto de se despedaçar. Os marinheiros começaram a clamar aos seus deuses, né? E Jonas, porém, havia ficado aonde? Lá no porão. E dormia profundamente. Gente, a coisa devia balançar tanto para ele estar dormindo. Tinha algum distúrbio em Jonas. Ele estava fugindo com uma tamanha intensidade que eu acho que ele estava deprimido. E muitas vezes isso acontece com a gente. Não seja como Jonas, que diante das adversidades da vida, ou até das desobediências, você, em vez de reagir e tomar posição, você vai dormir no porão do navio. Ficar indiferente às coisas que estão acontecendo, quando a culpa será sua. Muitas vezes famílias entram em dificuldade porque os líderes, os maridos ou as esposas tomaram o rumo errado. E aí, em vez daquela pessoa que errou e levou toda a família a uma bancarrota, a algum revés, em vez daquela pessoa reagir, né, e se arrepender e tomar o prumo certo, a pessoa entra em depressão. Já viram isso acontecer? Tem uma história que eu conheço de um marido que fez um negócio errado e a esposa avisando ele: não faz aliança, não faz sociedade com essa pessoa. E ele não ouviu a esposa, crente. Fez a sociedade, foi tungado, perdeu tudo. Sabe o que aconteceu? Ficou deprimido. Mais de ano, quem teve que arregaçar as mangas e trabalhar foi a esposa. O que aconteceu com Jonas? Mas Deus mandou alguém acordar Jonas. Acorda, Jonas, porque enquanto você não se arrepender, todo o resto vai sofrer a consequência. Então, se você errou e está sofrendo a disciplina de Deus, quanto à disciplina, Deus, se você está no lugar errado, se você foi para a direção errada, Deus dá. Acorda. E recebe aquilo que Deus tem para você. Se arrepende e busca a Deus. Foi o que Jonas fez. Jonas se arrependeu da sua desobediência.
E no ventre do peixe, ele orou a Deus, clamou a Deus, e Deus, em Jonas 2 aqui, descreve toda essa oração. É uma linda oração que Jonas faz, citando salmos, pedindo perdão a Deus, reconhecendo as misericórdias do Senhor. Deus, Ele é tão misericordioso, Ele nos ama como filhos. Quando nós não cumprimos o que Deus quer, Deus às vezes nos coloca dentro do ventre do peixe, de maneira figurada. Você já foi, por acaso, figuradamente, para dentro da barriga de um peixe, por exemplo? Passou por alguma disciplina, um tempo difícil na sua vida pela desobediência. Não adianta lutar com Deus, não adianta se rebelar. Se arrepende, volta para Deus, e Deus pode construir, pode redirecionar o seu caminho. E foi o que Jonas fez. Jonas lá no profundo, no escuro, ele falou: ai, Senhor, misericórdia. Não tem outro caminho, gente. Se a gente chegar nesse ponto, tem que pedir misericórdia. E Deus é misericordioso. Amém? Você entende a misericórdia de Deus? Diga para a pessoa do seu lado, diz assim: Deus é misericordioso. Gente, o que Deus fez na vida de Jonas foi pura misericórdia. Esse profeta deve ter conhecido um Deus, há uma faceta, um aspecto de Deus que eu e você precisamos conhecer. A misericórdia de Deus. Deus fala para o profeta: vai fazer, ele não vai para o outro lado. Deus fala: volta, e dá de novo o mesmo propósito. Deus podia ter escolhido o outro, né? Deus podia ter: ah, Jonas, você não quer? Então vai para o teu caminho. Não. Deus não desiste de nós. Deus, Ele vai insistir com você até você estar pronto para fazer aquilo que Ele deseja de você. E agradeça, gente. Já pensou se Deus desistir da gente? Tão bom, né? Saber que Deus não desiste de nós. Isso é muito bom. Mesmo se nós errarmos, nós não entendermos, nós não quisermos cumprir, Deus fala: não desisto de você. Né? Então a gente deve orar pelas pessoas que estão distantes, que estão vivendo esse tipo de descaminho. E se nós entrarmos nesse descaminho, temos que voltar, porque Deus pode reconstruir a nossa história. Então, quanto à missão, Jonas falou: não aceito. E Deus insistiu, deu nova chance. Na segunda vez falou: Jonas, dispõe-te, vai. Quanto à direção, ele tomou a direção contrária. Deus foi lá e pegou o peixe para botar no lugar certo. Deus é tremendo e maravilhoso. E depois, quanto à disciplina, Deus, Ele não desistiu de Jonas. Deus disciplinou a Jonas. Deus colocou Jonas dentro do ventre do peixe, tratou com Jonas até que Jonas se arrependesse. Porque Deus disciplina o filho que ama. Porque Ele não quer nos perder, Ele quer nos ganhar. Quanto ao dom que Ele deu na nossa vida, Ele quer que nós não desperdicemos, mas os dons nós temos que multiplicar. A gente tem que pegar aquilo que Deus deu na nossa mão e fazer o melhor possível. Sempre o meu ministério foi mais de oração. Eu nunca fui de estar à frente pregando muito. Mas um dia, faz muitos anos atrás, numa reunião de oração, eu tive algumas experiências. Queimaram os meus olhos e Deus falou comigo: eu vou te dar muitas visões. E tem sido um marco na minha vida. Deus me dá muitas visões do futuro, ou visões da realidade espiritual. E depois queimava a minha boca. E Deus me falou assim: eu vou te usar na palavra. Muitas vezes como Jonas, Deus me chamava e eu falava: ah, não, vai tal pessoa. Eu sempre: ah, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer tal coisa. E Deus cobrando de mim. Imagina que eu, agora, depois da pandemia, assumi um culto
com 62 anos, sei lá, 40 anos depois que Deus falou isso comigo. Eu fui ministrando ao longo do tempo em muitos lugares, mas em muitos lugares disse não. E Deus fala, Deus não desistiu de mim. E Deus não desiste de você também. O que é que Deus está esperando que você faça? Você sabe? Agora, quanto ao desfecho da história. Essa história tem um desfecho interessantíssimo. Jonas se desagradou do desfecho da história, da conversão dos ninivitas. Depois de tudo isso, Jonas chegou em Nínive, começou a pregar uma pregação super sucinta. Em 40 dias a cidade será subvertida. Em 40 dias Deus vai, não tem nem a palavra Deus. Em 40 dias Nínive vai ser destruída. Isso que é o sermão mais curto, 5 palavras. E ele correu um dia a cidade com a mesma mensagem. A cidade ela era larga, bem espalhada. Tinha que percorrer a cidade toda em 3 dias. Em um dia que ele correu falando, em 40 dias a cidade vai ser destruída. Em 40 dias a cidade vai ser destruída. O povo começa a se arrepender. Começa a clamar ao Senhor. Aquele povo estava preparado para aquela mensagem. Deus foi trabalhando ao longo dos anos. Teve alguns avivamentos entre os ninivitas. Teve um avivamento que os ensinou sobre o monoteísmo. Eles já tinham uma noção que Deus era um só, embora adorassem muitos deuses. Depois, agora, eles estavam prontos. Por que eles estavam tão prontos? A história diz que eles tinham passado por 2 grandes pandemias. Sabe o que é isso, né? Quando a gente teve a pandemia aqui, quanta gente se converteu na pandemia? Porque alguma coisa dessa está acontecendo, você tem que pensar, por que será que Deus está fazendo isso? É ou não é? Eles tinham passado por 2 pandemias, eles tinham passado por um eclipse, que para eles era um sinal, era um presságio de Deus. Então, quando Jonas chega lá e diz assim, vocês vão ser destruídos em 40 dias, eles realmente creram que eles iam ser destruídos. E eles precisavam se arrepender, eles se arrependeram imediatamente. O povo começou a se movimentar, pedir perdão a Deus, vestir a roupa de arrependimento, que era a roupa de saco. E o rei ficou sabendo. Quando o rei fica sabendo, ele faz a mesma coisa, ele se arrepende e clama com jejuns, né? A misericórdia de Deus bota todo mundo para fazer a mesma coisa. E Jonas sai daí daquela mensagem. Aqui não diz se ele terminou os 3 dias, mas um dia diz que ele pregou. Ele sai dali, vai para uma montanha alta e fica lá olhando para ver o que Deus ia fazer. Porque ele ele sabia que Deus era misericordioso, mas ele queria mesmo era o extermínio dos ninivitas. Jonas se desagradou do resultado final. Nem sempre as coisas são como nós esperamos, mas Deus faz o melhor para nós. Deus colocou por causa dessa pregação Jonas, não é conhecido na história do cristianismo. Jonas é um grande exemplo. Você já pensou quantos profetas passaram pelo povo de Israel? Mas Jonas foi notado, porque nós precisamos olhar para Jonas e aprender com Jonas. Aprender nos seus erros, mas aprender também naquilo que Deus pode fazer nas vidas de quem realmente não quer cumprir a vontade de Deus. Deus não desiste. Deus coloca. Jonas se desagradou dos finalmentes. Jonas 4, de 1 a 5 diz: com isso desagradou, desgostou-se Jonas extremamente. Não é que ele ficou um pouquinho triste, não. Ele ficou irado. Ele ficou extremamente desgostoso e ficou irado. E orou ao Senhor. Ah, Senhor. Ele ficou e falou para Deus: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia
que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, me mata, porque é melhor morrer do que viver, eu não quero ver isso. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Olha, nessa hora Deus podia descer um raio do céu e fulminar Jonas. É ou não é? Mas Deus não. Ele disse. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela. Repousou debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ficou esperando. Agora Deus age com misericórdia e benignidade para com Jonas. A cidade se arrepende. Provavelmente ele deve ter esperado os 40 dias. Certo? Para ver se depois dos 40 dias Deus ia destruir. Mas o povo se arrependeu e Deus não destruiu a Nínive. E Deus, com tudo isso, ele ficou extremamente irado, triste com o resultado, não se agradou do desfecho da história. E Deus trata com ele, e Deus fala com ele com toda misericórdia. Então fez o Senhor, em Jonas 4, então fez o Senhor, Deus, nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Segunda vez, Deus, quero morrer. Não estou feliz com aquilo que eu estou vivendo. Então perguntou a Deus a Jonas, mesma pergunta, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e tem muitos animais? Vamos aplaudir ao Senhor, gente. Que nessa manhã você entenda como Deus é misericordioso. Você percebeu nessa história? Deus teve misericórdia com Nínive. Eu vou falar sobre isso domingo que vem. Mas com Jonas foi algo incrível. Ele, depois que viu a cidade, o desfecho. Agora, que pregador que não quer ter um bom resultado da sua pregação? Todo pregador. Só que ele não queria aquilo, por isso que ele fugiu de Deus, porque ele sabia que Deus era benigno e agiu com benignidade para com ele. E quando ele estava extremamente irado, desejando a morte, Deus fez nascer uma planta que o livrou do calor. No outro dia a planta morreu e ele quis a morte por causa da planta. Aí Deus falou para ele, você teve misericórdia dessa planta, que você não fez nada para nascer, que nasceu num dia, morreu no outro, eu não vou ter misericórdia por uma cidade de 120.000 pessoas e rebanhos. Deus tem apreço por toda a vida, seja ela humana, seja ela animal. E Deus terminou essa história com uma grande manifestação de misericórdia. E Deus quer nos ensinar isso. Não importa onde você está, que momento você está, se você está fugindo da presença de Deus, se você está acertando, se você está errando, Deus é misericordioso para conosco sempre. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você.
Ora cante cima lachuri, cante cima laralalamas. Ó Senhor Deus, grande a tua misericórdia para conosco. Nós não queremos sair da tua presença, nem do teu propósito, nem da missão que o Senhor tem determinado para nós. Senhor Deus, abre os nossos olhos para que vejamos o agir do Senhor em nossas vidas. Se há alguém aqui, Senhor Deus, longe dos teus caminhos, que o Senhor, através do teu Espírito, possa mostrar a direção que devemos tomar, a direção que devemos tomar para ti, Senhor Deus, segundo a tua vontade. Senhor, nós queremos sentir a misericórdia em todo o nosso trajeto, entendendo o propósito, obedecendo aquilo que o Senhor tem para nós, tomando a direção certa, Senhor. E se estamos errando, que o Senhor possa nos colocar de novo no caminho do Senhor. Ora halamashuri cansilalalamas. Oh, Jonas conheceu o Deus da misericórdia, o Deus do chamado, o Deus do propósito, o Deus que não desiste de nós em nenhum tempo das nossas vidas, nada. O Senhor Deus nos ama profundamente e que todos nós possamos sentir o seu amor. Eu quero que você faça comigo uma oração de entrega ao Senhor. Feche os seus olhos e diz assim: Senhor Deus, repita comigo, diga: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero cumprir a minha missão no lugar certo, segundo a tua vontade. Me coloca no teu caminho e me dê o fruto, Senhor, do meu trabalho. Senhor Deus, eu quero te agradar todos os dias da minha vida. Eu sinto hoje a misericórdia do Senhor sobre mim, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.